Estamos iniciando mais uma edição ao vivo aqui do podcast Mais Vida, levando, como são sabedores, a informação que transforma vidas, que salva efetivamente vidas. No contexto aqui da plataforma Dr. Play, já agradecendo a enorme audiência. E hoje não poderia ser diferente, dentro do nosso padrão de qualidade, uma presença ilustre, uma odontóloga que com certeza as vertentes que chamamos da odontologia estética e avançada, ela realmente tem um grande entendimento e especializações, porque eu conto com a presença ilustre da doutora Ingrid Ximenes. Doutora, seja muito bem-vinda, a senhora está no podcast Mais Vida pela Dr. Play. Obrigada, Fábio, pela oportunidade de estar mais uma vez com você aqui, podendo compartilhar um pouco do meu conhecimento com as pessoas. Que eu já quero dizer que é um conhecimento enorme, a doutora nas suas vertentes, na experiência clínica de atuação e, como bem ressaltei, o que chamamos hoje de estética avançada, a doutora, eu posso dizer que é um ícone da Paraíba para o Brasil, não é isso, doutora? Obrigada, né? Obrigada aí pelas homenagens aí que você está fazendo à minha pessoa, mas pelo menos eu procuro dar o meu melhor a cada paciente. Normalmente a gente detém ou demanda desse poder assim da sinceridade, e como a senhora tem muita visibilidade, interage de modo muito adequado e constante nas redes sociais, aí eu tenho certeza que o que eu ressaltei é a pura verdade, respaldado também nos inúmeros clientes, pacientes, amigos e colaboradores que a senhora tem. Aí nós, doutora, dentro do leque de temas possíveis em abordarmos a nível da utilidade pública, selecionamos alguns dentro do tempo que teremos, mas com certeza será de grande valia para todos que estão a nos observar agora e o que irão nos observar no decorrer aí do tempo, porque tudo hoje fica preservado no YouTube para sempre. Vamos ver a primeira tela que aparecerá e a partir daí começaremos a nossa conversa e a nossa interação. Doutora, diz aqui, a estética dental e o sorriso perfeito. Quando falamos hoje em estética, o conceito é muito amplo, mas eu também noto, a senhora, lógico, vai falar com todo balizamento, amplitude, as pessoas têm cada vez mais buscado essa condição estética porque está aliado à qualidade de vida, à autoestima, não é isso, doutora? Com certeza. Hoje em dia a gente está muito em evidência nessa questão do sorriso corrigido, do sorriso bonito, de um sorriso harmônico, mas também a gente sabe que as pessoas também estão exagerando na questão do sorriso. Então eu sempre procuro corrigir o meu sorriso da forma mais natural possível, para que aquelas pessoas elas ficam até em dúvida se é um sorriso natural ou se for um sorriso reabilitado, né? Então assim, essa questão do belo é muito particular, porque talvez o que seja bonito para mim não é bonito para você, e aí a gente tenta persuadir o paciente para que ele aceite um sorriso que seja realmente harmônico e natural. Aí, doutora, lógico que quando a senhora faz a análise dentro do que é necessário, há toda uma condição, creio, anatômica, se analisa uma série de fatores para se chegar no tratamento adequado daquele paciente. É isso, doutora? Sim, nós fazemos um apanhado de fotos, documentações radiográficas, como também nós fazemos aquela foto facial, escaneamento tanto facial como dental, para que o próprio laboratório ele possa ter o máximo de informações possíveis, para que ele possa realmente devolver o sorriso de uma forma mais natural e harmônica. Porque a gente sabe que cada rosto tem um formato, e cada formato de rosto, ele cabe um formato de dente. Então, não é bem assim uma forma de, como se fosse uma receita de bolo, que Ctrl+C, Ctrl+V, não. A gente tem que atender cada paciente.
e conseguir corrigir cada caso individualmente. Doutora, só a título de curiosidade, a senhora é paraibana, se formou aqui. Como foi assim a passagem da senhora a nível estudantil? Sou paraibana, mas eu estudei no Rio Grande do Norte. Agora, no final do ano, eu estou fazendo 15 anos de formada. Então, eu já tenho uma carreirazinha, né? Aquela carreira que eu decidi ser dentista aos 6 anos de idade. Então, realmente, assim, é uma profissão que eu faço por amor, né? Claro, eu vivo da minha profissão, mas eu dedico todo o meu amor em cada caso, em cada sorriso assinado. Que é uma assinatura, eu costumo dizer que é como se fosse uma arquitetura, né? Do jeito que o arquiteto ele desenha e fica registrado lá, para mim o meu sorriso tem a minha assinatura. Então eu fico analisando, vendo se está bom, se não está, o que tem que corrigir, se tem que trocar, se não tem, porque eu fico preocupada com o que vai repercutir, né? Tem muitos pacientes que estão com medo de fazer reabilitação, porque tem muitos casos realmente artificiais, e eu procuro deixar eles bem tranquilos, para que a gente possa realmente reabilitar de uma forma que eles fiquem satisfeitos com o resultado, né? Então, assim, eu tive uma longa caminhada já, eu tenho especializações, várias pós-graduações. Esse ano eu já fui para 2 congressos, fiz um curso também de um tema que eu vou falar depois, que é um tema que realmente tem sido pouco falado, né? Um tema que está bem em evidência, que as pessoas vão poder ver que realmente é o que está mais comum do que a gente imagina e que agora que está se debatendo mais. Debatendo. E assim, eu tenho a exatidão do que a doutora falou, estive na clínica da doutora, depois vamos falar, redes sociais, tudo o que é habitual, mas assim, constatei em loco esse cuidado, esse esmero, a estrutura de excelência que a doutora Ingrid Ximenes tem e que isso está traduzido no tratamento e no bem-estar dos seus pacientes. Não é isso, doutora? É porque eu procurei transformar a minha clínica como se fosse uma casa, né? Muitos pacientes, eles têm a síndrome do jaleco branco. Então, quando já vem a gente de branco, uma clínica muito branca, eles já ficam nervosos, a pressão sobe, enfim. Não é muito bom ir para dentista, né? Eu gostaria que todos chegassem lá com a maior boa vontade do mundo, mas infelizmente não é isso que acontece. Então a gente procura fazer com que aquele ambiente seja o mais agradável possível e confortável. Geralmente os meus trabalhos, eles são trabalhos demorados, são trabalhos longos. Então tem que ser um ambiente confortável para que o paciente ele se sinta à vontade. E a senhora está de parabéns, viu, doutora, nesse aspecto, porque isso é notório. Ou seja, as pessoas quando chegam, quando observam a interação no Instagram, nas redes sociais como um todo, verificam isso com muita facilidade. Vamos ver aqui no decorrer dos nossos temas o que aparecerá nessa conversa sempre esclarecedora, de utilidade pública, de todos que já conhecem o sucesso, eu posso dizer, aqui do podcast Mais Vida pela Dr. Play. Estamos ao vivo. Diz aqui a importância da avaliação dental inicial. Doutora, nós cada vez analisamos que a prevenção é a base de toda essa história para as diversas patologias e procedimentos. Eu tenho certeza que essa avaliação inicial, uma vez sendo, e a senhora exercita isso, bem precisa, bem ampla, ela se fundamentará justamente no que virá após, no tratamento, na eficácia e no diagnóstico. Não é isso, doutora? Com certeza. É imprescindível uma anamnese bem minuciosa, porque é lá onde a gente vai conseguir colher o máximo de informações possíveis do paciente e saber realmente o que levou ele a perder aqueles dentes, quais são as causas que têm levado ele a perder aqueles dentes. Muitas vezes a gente precisa fazer um tratamento até multidisciplinar, onde eu preciso envolver outras áreas, até da medicina, nutricionista, gastro,
psiquiatra, psicólogo, porque a gente vê que está aí o distúrbio do sono, a DTM, que leva ao bruxismo. Então, a gente tem que ver a causa do problema. Porque também, se eu chegar e reabilitar só o paciente e continuar com todos os problemas que ele tem de saúde, ele vai perder tudo. Se ele perder os dentes naturais, ele vai perder os dentes artificiais. Eu costumo até brincar, dizendo assim, eu digo, Deus nos deu 2 dentições, a terceira a gente tem que pagar, né? É verdade, doutora, é verdade. Então, a gente precisa colher o máximo de informações do paciente, deixar ele o mais à vontade possível e saber como vai a saúde dele como um todo. A gente sabe que o sorriso, ele mexe diretamente com a nossa autoestima. Então, muitas pessoas entram em depressão por conta do sorriso. E eu tenho pacientes que tinham depressão quando chegaram para mim e hoje estão aí curadas, fazendo até, virando até blogueira, tá entendendo? Então, Entendi. Eu fico muito feliz quando eu vejo eles tendo aquele contato bom com a internet e coisas que eles tinham dificuldade até de falar. Né? Eu achei muito importante as colocações, obviamente, da doutora, desse cuidado, vamos dizer assim, necessário e inicial. E, doutora, nesse contexto, a nível dos pacientes, sempre lembramos, é muito comum, creio, as pessoas que chegam querendo estar ou ficar com o sorriso de tal artista, de tal personalidade. Como é que habitualmente isso funciona? Como a senhora analisa isso? Se em alguns casos tem como chegar próximo? E aí, doutora? Já peguei vários casos assim, já peguei pacientes que já chegaram para mim até com as fotos dos artistas, assim, eu quero o meu sorriso igual dessa pessoa aqui. E nem sempre é possível, como eu tinha falado, porque é muito particular, né? Deus nos fez belos e cada pessoa tem sua beleza particular. Então eu tenho que exaltar aquela beleza pessoal e individual de cada pessoa. Então, nem sempre. Tem pessoas que, por coincidência, podem combinar um formato, um ângulo. A gente procura passar todas as informações possíveis para o laboratório, para que o ceramista ele possa copiar com maior fidelidade. Inclusive, eu peço até fotos dos pacientes quando eles eram jovens, crianças, para a gente tentar chegar mais próximo da anatomia perdida, entendeu? Então, quando dá, a gente tenta se adequar, mas nem sempre é possível. Mas, doutora, que interessante isso que a senhora ressaltou, pegar fotos, né, fazer uma análise desde o paciente anteriormente, né, fotos mais jovens, porque aí terá, vamos dizer, uma conclusão muito mais interessante do tratamento. Sim. Isso prova a experiência totalitária da doutora Ingrid Ximenes, e todos estão a verificar. Isso é sensacional. Doutora, já que falamos de personalidades, né, e essas pessoas estão naturalmente muito expostas, eu queria que a doutora Ingrid Ximenes dissesse assim, tipo, 3 personalidades famosas que a senhora não achou que o sorriso está adequado ou ficou muito bem, e 3 que ficaram sensacionais. E aí, doutora, a senhora lembra nesse momento? Deixa eu ver, assim, dos que eu não gosto, por exemplo, eu detesto o sorriso de Xuxa, eu acho muito artificial. De Xuxa. Porque eu acho que ela exagera muito nos incisivos centrais e tudo, mas ela tem uma ponte fixa que realmente não é legal, né? Uma pessoa que eu acho que deveria reabilitar é o nosso ex-presidente, né? Jair Bolsonaro. O sorriso dele realmente, assim, precisa de mais de um cuidado. Mas, doutora, achei interessante. Vamos até falar com ele. Ele está com mais tempo agora, né, doutora? Ele com tanta condição, né? Deveria. Verdade. Ontem eu vi uma reportagem do nosso atual presidente Lula, que eu vi que ele mexeu no sorriso. E eu já vi que tem um pouco de diastema, eu digo, já não ficou legal o sorriso dele. Não ficou legal. Doutora, sensacional o que a senhora está dizendo. O nosso ex-presidente, né, o Jair Messias Bolsonaro, tem, obviamente, que fazer toda uma correção, não está adequado. E no caso de Lula também não ficou muito bom. Parece que a gente está ruim de sorriso de presidentes, né, doutora? Realmente, eu particularmente, eu não gostei, porque eu achei que ficou artificial, ainda achei que ficou um pouco de diastema, porque eu acho que a pessoa que está ficando mais velha, a gente tem que ver até onde dá ou não dá aquela coloração tão branca. Eu, particularmente, nem mostro aos meus pacientes as escalas muito brancas.
sabe? Para mim é como se não existisse, porque eu sei que vai estar como Firmino, né? O jogador que é outro dente horrível. Verdade, doutora. Tá. Mas, por exemplo, assim, o de Safadão eu acho bonito. Luan Santana tá nessa linha, doutora? Tá, eles não estão tão brancos assim, mas também tá mais compatível. Mas os artistas, de um modo geral, eles estão exagerando bastante no sorriso, sabe? E eu acho que o sorriso é aquele que é o sorriso bonito, natural. Às vezes os pacientes dizem, doutora, eu quero meu sorriso igual ao seu. Ninguém vai ter que pedir para Jesus, que é o meu é natural, né? É verdade, doutora. Portanto, em síntese, se quiserem um tratamento para um sorriso adequado e natural, é procurar a doutora Ingrid Ximenes, né, doutora? Obrigada. Basicamente é isso. Vamos ver agora na próxima tela, nessa conversa, esse bate-papo, né, tão agradável. É muito importante quando falamos ou temos essa oportunidade única ao nosso lado aqui de ter uma médica tão competente, tão experiente. Diz agora, doutora, falamos um pouco, lentes de contato transformando o seu sorriso. Doutora, realmente assim, isso creio que já é notório, há uma transformação evidente, visual, e aí impacta na vida, na saúde, na autoestima. Isso é fato, né, doutora? Com certeza. A lente de contato, ela veio para corrigir problemas pequenos. Como o próprio nome já diz, é uma lente. Então, ela vai de 0,3 até 0,7 no máximo milímetros. Então, assim, a gente faz preparos minimamente invasivos. Hoje a gente já tem técnicas minimamente invasivas, onde a gente procura desgastar o mínimo possível o dente, realmente aquilo que é necessário. Então, a gente tem como fazer isso já. Mas isso não é o paciente que vai escolher, doutor, eu quero uma faceta, eu quero uma lente. Entendeu? É a necessidade do paciente. Então, a lente a gente usa para correções de cor, de formato, de uma inclinação, onde não tem muito comprometimento de cor do substrato, da base. Porque aquele dente que é escurecido por conta de canal, eu já não posso fazer uma lente. Aí eu tenho que ver se eu vou ter que ir para uma faceta ou partir para a coroa mesmo, para conseguir mascarar aquele problema. Então, a gente precisa avaliar, e essa avaliação tem que ser pessoal, né? Não tem como ser na internet, o pessoal às vezes vem tentando fazer consulta online, é quase impossível pela internet. Eu preciso ver o paciente para poder dizer qual é a melhor opção para ele. Exatidão. Doutora, nós observamos muito na mídia planos dentários, planos odontológicos. Aí eu pergunto, doutora, teria algum plano, vamos dizer, mesmo os mais caros, não sei, que se cobriria algum procedimento desse de lente, ou isso no mercado nacional não existe, as pessoas têm que pagar mesmo de forma particular? Eu fiquei curioso. Não, os planos não cobrem essa parte estética, eles cobrem a parte clínica. Geralmente o custo de um plano é muito baixo. Então não tem como compensar, cobrir um tratamento desse, né? Porque você tem custo de laboratório, tem material, tudo é diferente de uma restauração. Que até mesmo um tratamento clínico, que é feito com um plano, não tem como usar os melhores materiais do mercado. Verdade. Porque senão a matemática não vai fechar. Lógico, né? lógico. Então, infelizmente, os planos não cobrem esse tipo de serviço, mas a gente tenta facilitar para o paciente de uma forma que ele possa fazer. A nível, às vezes, creio, alguns exames, talvez algum plano cubra, mas quando chega especificamente no tratamento, nas lentes, aí seria até impossível, como a senhora bem falou, até pelo custo que é cobrado por esses planos habitualmente. Doutor, e esse material sempre importado, no caso das lentes, como é que funciona? Como é que estamos a nível da indústria nacional de lentes? Nós temos uma infinidade de materiais no mercado, tá? Existem materiais nacionais, sim, que fazem esse serviço. Eu, particularmente, não uso nenhum material nacional, né? Com o passar dos anos, você vai criando um nicho de paciente e o tipo do seu paciente. O meu tipo de paciente é um paciente muito exigente. Então, eu não tenho coragem de arriscar. A gente está sofrendo bastante hoje no mercado, né? Com o alto do dólar. E realmente, assim, a gente, por aqui, realmente está difícil da gente conseguir comprar nosso material, mas a gente manda trazer de fora e a gente consegue
fazer nossos trabalhos. Adequar, e aí com a doutora Ingrid, com certeza, se vê toda uma condição especial e termina que tudo dá certo, né, doutora? E se adequa à necessidade do cliente e também à clínica de excelência que a senhora conduz, né, doutora? Com certeza. Doutora, ainda na sistemática aí das lentes de contato, normalmente qual é o público hoje alvo que mais procura? Há uma tendência maior das mulheres, são predominantes, ou homens, ou isso é quase que igualitário hoje? Não, eu tenho um público bem misto, tá entendendo? Os homens são melhores de a gente lidar, porque o homem ele é mais decidido muitas vezes do que as mulheres. As mulheres às vezes ficam muito em dúvidas. O homem, quando ele vai fazer, ele vai e faz. Entendeu? Entendi. Vocês são mais objetivos, mais objetivos, decididos. mas assim, as mulheres que você com jeitinho e você conversando, que a mulher às vezes fica muito em dúvida de uma situação ou de outra, mas assim, eu não tenho problema com nenhum dos gêneros não, entendeu? Entendi, ou seja, atende. Doutora, dentro desse leque, a senhora atende também a crianças ou aí já seria outros procedimentos? É outro leque, né, Eu doutora? não atendo a parte infantil, mas lá na clínica nós temos um odontopediatra. Ah, certo. Excelente, ótimo. que é especialista tanto na parte de ortodontia como na parte infantil. Então, lá a gente tem várias áreas, cada um especialista em uma área, entendeu? Então, eu faço toda a parte clínica geral, de restauração, de extrações, a parte de clareamentos e todas as próteses, que é onde é a minha pós-graduação, né? Ontem eu estava atendendo uma senhorinha de quase 90 anos, eu digo, ó, aqui tem a odontopediatra que atende as criancinhas e tem eu que atendo as criancinhas mais velhas. Então, eu amo atender idoso. Ah, bacana, doutora, é sensacional isso. E hoje, cada vez as pessoas tendo uma qualidade de vida melhor, a longevidade, estamos vivendo mais, e é muito importante essa colocação que a senhora fez, né, doutora? Porque as pessoas hoje, muitas com 90 anos, mais, e de forma muito ativa. Eu tiro, por exemplo, o meu pai em Campina Grande, Heraldo César, ele completa agora, dia 20 desse próximo mês, 95 anos e é totalmente ativo, dirige, renovou a carteira agora, é por 3 anos que renova a carteira quando se tem essa idade, mas uma pessoa já está lá reservando ou juntando dinheiro que ele disse que quer estar na próxima Copa do Mundo. Ou seja, Amém. Uma pessoa que tem um pensamento no futuro e a gente nota, evidencia o que a senhora acabou de falar, que essa faixa, vamos dizer assim, da maior idade está cada vez mais ativa e procurando o bem-estar, né, doutora? Sim, e eles, assim, me ensinam muito. Você estava falando disso aí, eu vim me lembrar de uma paciente que eu acho que eu fiz faz uns 8 anos, mais ou menos, que eu fiz essa paciente. E, na época, ela perdeu a prótese total porque ela tinha se operado de CA, de estômago e de intestino. E daí, a coisa que ela mais sentia falta era dos dentes. E ela emagreceu bastante e a família me relatava que na UTI todos faleceram, menos ela. E daí eu me dispus a ir na casa dela, que ela não tinha como ir até o meu consultório. E eu nem cobrei mais por isso, de jeito nenhum. Mas eu fui lá fazer o trabalho. E quando eu fiz assim, a emoção dela, de chorar, dela poder comer. E os anos, eu achei até que você pega um paciente desse, a gente subestima, não vou investir não, porque vai durar pouco tempo. E a gente achava isso, né? Uma pessoa que se operou de câncer, que ela não ia durar tantos anos. Quando foi um belo dia lá no elevador do meu prédio, a filha dela cruzou lá e até comentou e disse que eu tinha marcado a vida deles. E que a mãe dela estava viva até hoje. E eu já refiz, porque uma prótese total, mais ou menos uns 5 anos. E eu já fiz novamente outra prótese para ela, porque uma prótese total, o apoio é 100% muscular. Por melhor que a gente faça, pelo melhor material que eu uso, eu só vou reabilitar 20% da função mastigatória. Então, precisa ser reembasada com o tempo. E para minha alegria, eu pude voltar lá, depois de 6 anos, e eu pude fazer novamente uma prótese para ela. E saber que ela estava viva. Então, para você ver o quanto a autoestima é importante. E ela não esquecia de mim. Teve um outro também que, esse ele já faleceu, ele era juiz
E ele depois chegou a ficar na cama e eu ia na casa dele para fazer a limpeza e ele fazia, não lembrava de quase ninguém, mas ele fazia, eu quero aquela doutora bonita aqui. Aí eu ia lá para fazer a limpeza dele. Então, assim, para mim, esses casos são os que mais me marcaram, entendeu? Mas, doutora, que histórias lindas, né? A senhora está de parabéns e, assim, eu não tenho dúvida que são esses fatos até que nos estimulam, né? Que fazem parte da nossa vida, que nos orgulham no trabalho e a senhora está de parabéns, viu, doutora? Obrigada. Vamos ver agora na sequência, doutora, quando a gente vai hoje na tão conhecida, né, e agora massificada, utilizada, a inteligência artificial, eu notei muita dúvida entre lentes ou facetas. Para quem é adequado ou para que situação uma ou outra irá mais compor o tratamento? Pois é. Aí é o que eu vou, como eu tinha falado anteriormente, é a necessidade, né? Ambas são excelentes materiais, ambas precisam ser escolhidas de uma forma correta para que tenham sucesso. Porque também, se eu precisar de muito espaço e usar um material muito fino, ele vai quebrar, entendeu? Então, a espessura, a mudança delas duas é basicamente a espessura. Existe, a gente está falando aqui, mais em reabilitações, no caso, no âmbito da cerâmica, né, que é o que eu mais faço hoje em dia. Mas elas podem ser feitas na resina também. E elas podem, desde que elas sejam bem colocadas de formas corretas ou bem indicadas. Entendeu? Ou seja, está tudo no campo do que falamos desde o início da análise, né, doutora? Exatamente. Que vai se fazer aí essa decisão, lógico, com a indicação da senhora, se dará em comum acordo com o profissional, com o paciente, é por aí, né, doutora? Exatamente, porque a nossa boca, ela é uma engrenagem. Então, tem casos que dá para você trocar um dente, 2, 4, 6, e tem casos que não dá, que eu tenho que mexer com a engrenagem completa. Como é que a gente vai morder? Como é que vai ficar a oclusão? Então, quando eu dou um diagnóstico para um paciente, eu dou uma indicação de um tratamento para um paciente e ele não quer fazer o que realmente é preciso, eu prefiro não fazer, entendeu? Entendi. Porque se depois vier com problema, a gente já trabalha com a saúde, né? Então, a saúde não é uma matemática, então não é 1 mais 1 vai ser 2. Eu posso fazer tudo da melhor forma possível e pode acontecer alguma coisa no meio do caminho, o paciente pode quebrar, enfim. Imagina se o paciente não fizer como tem que ser feito. Se a gente não usar um material correto, não souber fazer indicar realmente a melhor proposta de tratamento para o paciente. Então, tudo isso a gente tem que levar em consideração. Doutora, eu achei muito interessante, já agradecendo mais uma vez a presença da senhora, porque eu tenho visto tantas franquias, doutora, eu fico assim preocupado, porque se analisarmos, eu acho que estamos diante aí no Brasil de mais de 100 franquias. Parece-me que todo dia abre numa esquina quando a gente vê e oferecendo produtos ali ou tratamentos por preços muito variados, alguns preços que você até diz, isso deve ser uma pirâmide do dente. Doutora, há de se ter todo um cuidado nessa análise, né? Porque a internet aí é vamos dizer, uma terra sem dono, não é? Sem dono especificamente. Por isso que eu digo, essa pesquisa ela tem que ser feita com muito balizamento, né, doutora? Com certeza. A internet, do jeito que ela ajuda, ela também atrapalha. Lógico. Né? Porque aí as pessoas, às vezes, os pacientes chegam querendo ser mais dentistas do que nós mesmos, e daí eles vão e já chegam com plano de tratamento já traçado, eu quero isso, 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 e eu fico só prestando atenção e disse, meu Deus, né? Não tem que fazer nada disso aí. Teve um que já tinha condenado a boca dele todinha, achava que ele ia ter que extrair tudo, botar tudo em implante, porque ele já viu, eu digo, não, pois o senhor não vai precisar tirar nenhum dente. Isso que interessante. Então, assim, isso a gente tem, o paciente ele tem que ter esse cuidado, entendeu? De também, sabe, não ficar se pegando na internet. Realmente é preocupante essa questão das franquias, assim. Eu tenho minhas dúvidas nessa discrepância gritante de preço. Eu digo a todo mundo, ó, gente, do corpo para fora a gente usa qualquer coisa, mas o que for do corpo para dentro, a gente tem que escolher o que é que vai estar dentro do nosso corpo. É verdade, entendeu? Doutora. Então, assim, só que as pessoas hoje em dia, às vezes, gastam com tantas coisas que são desnecessárias
e não gastam com a sua saúde mesmo. Às vezes gastam não sei quantos mil numa bolsa, numa viagem, num negócio, para fazer um tratamento é uma choradeira maior do mundo. Então, assim, tem que ver que a saúde, gente, é aquilo que vai estar ligado diretamente com o seu corpo. A saúde começa pela boca. Então, se você não tiver com a oclusão correta, cada dente é um órgão, cada dente tem uma função. Então, a gente tem que ver que a gente tem que devolver, não é, quero bonito, assim, sabe? É devolver a função perdida, que é o mais importante. Mas aí eu digo a eles, já que a gente vai devolver a função, então vamos fazer da melhor forma possível e mais bonito, né? É verdade, lógico, doutora. Principalmente com a competência da senhora e a experiência, o caminho tem que ser este. Vamos ver agora, na sequência, doutora, quando a gente fala que será o próximo tópico, a reabilitação completa, aí fala em coroas, pontes fixas. Doutora, essa reabilitação completa seria diante de vários problemas no âmbito, vamos dizer assim, da dentição? Sim. Quando é que a gente faz uma ponte fixa ou o implante? Quando a gente perdeu o dente. Então, nós temos... vamos voltar de novo lá para a anamnese, tá? A gente tem que colher as informações e ver. Às vezes, o paciente ele tem a saúde, mas não tem o financeiro. Às vezes ele tem o financeiro e não tem a saúde, ou às vezes ele tem até o financeiro e não tem a vontade. Então a gente tem que ver o custo-benefício de cada caso. Porque, por exemplo, às vezes ele não quer se submeter ao implante, às vezes ele não tem espaço para o implante, às vezes o espaço é muito pequeno que não cabe um parafuso. Então a gente usa essa técnica que é a técnica da coroa. Eu vejo muito o custo-benefício do paciente para saber qual é a melhor técnica para indicar. Porque em muitos casos o implante ele precisa ser ferolizado para ficar seguro. Então o que é o implante ferolizado? É o implante unido. O implante unido, em determinadas situações, a ponte fixa também vai ser unida. Então às vezes eu fico avaliando isso aí, dependendo do caso do paciente, se eu vou precisar mexer nos dentes vizinhos, porque assim, não, meus dentes vizinhos estão bem, estão saudáveis, eu não vou tocar, vou mexer só no implante. Sim, eu sou a favor do implante, indico o implante sempre quando ele é preciso ser utilizado. Mas quando eu posso colocar a escolha, ou quando vai ser muito sofrido para o paciente uma cirurgia, levantamento de seio, enfim, entre outras infinidades de materiais, então a gente lança a mão da ponte fixa, entendeu? Entendi. Aí, doutora, a senhora falou, na sequência agora vamos abordar, porque eu sei que é uma especialidade grandiosa da senhora, que vai aparecer agora, os implantes dentários. A senhora citou aí no início agora da nossa conversa. Doutora, são muitas as técnicas diferentes para os implantes e essas técnicas têm se modernizado. Como é que funciona esse mundo aí? Eu sei que a senhora é altamente atualizada, né? A gente vai no Instagram da doutora e vê a doutora nos maiores congressos, nos simpósios. A doutora é realmente internacional. Mas, doutora, como é que a senhora vê, assim, essa atualização dos tratamentos? E aí? Graças a Deus, a odontologia, ela está bem atualizada, né? Eu costumo dizer até que nós estamos no nosso apogeu, entendeu? Porque realmente nós estamos, assim, com infinidade de materiais, de técnicas. A cirurgia guiada veio realmente para revolucionar a parte da implantodontia. Eu já trabalho com cirurgia guiada, eu particularmente não faço o implante, mas eu faço a prótese sobre implante, mas o colega que faz para a gente o implante, ele já faz há muitos anos a parte de cirurgia guiada e inclusive ele tem técnicas publicadas e tudo mais. Então é uma técnica muito segura. É uma técnica onde através de um guia você consegue colocar um implante em 10, 15 minutos. É bem mais trabalhoso, ele até costuma dizer, a prótese dá trabalho demais, o implante eu resolvo no instante. Então, tudo desde que seja bem planejada, tem que ser feita tomografia, tem que ser feito guia cirúrgico, tem todo um aparato de materiais, de radiografias que precisam ser colhidas para poder favorecer o sucesso dessa técnica. Nesse caso aqui, que é como se fosse um tipo de protocolo, que é quando o paciente ele perdeu todos os dentes ou quando todos os dentes estão condenados já, seja lá por periodontia, com perda óssea, então a gente não dá mais para colocar, você não vai fazer um paciente gastar um valor considerável numa estrutura que não vai suportar. Então a gente lança a mão do implante e eu acho que, para mim, assim, a protocolo, a gente devolve a vida ao paciente
que ele reabilita uma média de 95, 97% da função mastigatória perdida, entendeu? É como se ele tivesse uma dentição natural nova, de novo. Como se ele tivesse nascido novamente, entendeu? Doutora, sensacional. E ainda no caso dos implantes, aí, doutora, demanda, eu sei que isso é relativo, o que eu vou perguntar depende de cada análise, mas demanda muito tempo, muitas voltas ao consultório, como é a coisa? Porque muitas vezes a gente vê, não ficou ainda adequado, vai se fazer ajustes, isso é uma condição natural do tratamento? Quando se diz respeito a implante, o tratamento, infelizmente, ele fica longo. Porque, por exemplo, se vai colocar osso, eu vou ter que esperar uns 6 meses para a osso integrar, e vai colocar um implante, uma média de 60, 90, 120 dias para poder colocar a coroa sobre o dente, a gente vai ter que ver a osso-integração do implante. Existem alguns tipos de implantes que eles prometem uma osso-integração mais rápida. E aí a gente tem que avaliar cada caso individualmente, se aquele implante daquela marca vai dar certo para aquele espaço, aquela espessura, aquela angulação. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração. Infelizmente, está tudo muito banalizado. Né? Verdade, então, né? as pessoas estão vendendo aí as coisas de qualquer forma, como se fosse uma mercadoria. E eu costumo dizer, eu não estou vendendo um objeto para o meu paciente, eu estou vendendo um sorriso, um resultado. Se eu vou ter que fazer 1, 2, 10 vezes, é um problema meu. Eu cobro a minha reabilitação. Entendeu? Entendi. Doutora Ingrid, nós estamos falando aqui muito assim em tratamentos até avançados, inovadores, mas os chamados tratamentos básicos, um canal, as coisas, a senhora faz tudo isso também, não é? Sim, lá na clínica faz. Eu não faço canal, mas tem o endodontista que faz, a equipe que faz. Mas eu faço toda a parte clínica, restauração, que assim, se as pessoas começassem a se cuidar mais, as pessoas começassem a ir pelo menos 2 vezes por ano ao dentista, evitava de ter que ter tratamentos onerosos. Mas aí as pessoas, o brasileiro, né, ele realmente é muito teimoso. Então, as pessoas não cuidam tanto. Aí quando vão ver, infelizmente a pessoa está sem ter muito o que fazer. Então, toda a parte clínica é feita por mim, sim. Nós vamos ver agora na sequência, a doutora citou até no início da nossa conversa, eu quando estava observando o Instagram, as várias postagens, repito, a doutora daqui a pouco vai falar a clínica, rede social, é muito atuante, interage sempre que possível, lógico, responde a todas as dúvidas, né, doutor? E aqui diz, o estresse que leva ao DTM e ao bruxismo. Doutor, isso é uma condição que eu acho que várias pessoas estão acometidas, né? Está mais comum do que a gente pensa. Principalmente agora na pandemia. A quantidade de pessoas que chegaram com dentes fraturados, por estresse, né? Porque a DTM é o distúrbio temporomandibular. Então, o bruxismo, ele é um distúrbio do sistema nervoso central. Geralmente, quem tem um bruxismo, eu fiz um curso ano passado, onde o professor falou, quem tem bruxismo sempre vai ter um bruxismo. Como um paciente cardiopata, como um paciente... Então, você tem que manter. Ele precisa usar uma placa, precisa saber o que causa aquilo ali, precisa fazer um tratamento multidisciplinar com psicólogos, psiquiatras, se for o caso. A gente precisa ver também a parte do aparelho digestivo com gastro, né? Eu também fiz agora recentemente um curso sobre SEPB, que é Síndrome do Envelhecimento Precoce Bucal, que é o que está mais comum, essa questão dessas sensibilidades dentárias, esses dentes quebrados. As pessoas têm se alimentado com comidas muito ácidas. Nas academias, esses suplementos têm estragado os dentes. Então, é onde está o nosso maior fluxo de paciente, está nas academias. Esses pré-treinos, muita cafeína, tudo isso acaba. Porque causa uma ansiedade ao paciente e aí desprograma o sistema nervoso central. Então, se o paciente chegar para mim com bruxismo e eu passar uma placa, essa placa pode até piorar. Porque aí o pH do paciente, que se for causado por estresse ou pela alimentação, ou se ele está com a gastrite e a gastrite não foi tratada,
Então o pH vai estar muito ácido, então o fluxo salivar vai aumentar o desgaste dentário. Então a gente precisa fazer um tratamento multidisciplinar, ver realmente a causa desse problema, indicar aos colegas que trabalham com isso, um gastro ou um psicólogo, seja lá o que for, para conseguir tratar o problema, para que eu tenha sucesso no meu tratamento. Porque eu posso botar uma placa e eu achando que a placa vai ajudar, talvez seja até um canal de prejudicar. Ela é necessária, mas o meio bucal ele tem que estar adequado para receber uma placa. Mas, doutora Ingrid, quantas informações assim relevantes, em primeira mão, com certeza estamos ao vivo aqui agradecendo no podcast Mais Vida. Doutora, nesse caso ainda aqui, nessa situação, lógico, tivemos a Covid, né? Muito estresse, muitos momentos mais do que críticos, dramáticos, momentos tristes. Agora, o pós-Covid que deixou várias sequelas, inúmeras, e fundamenta tudo isso que a senhora está falando, ou seja, um maior número de pessoas procurando, por exemplo, a senhora com essa situação, não é, doutora? E isso não tem a ver com idade, tá, gente? Não precisa, não tem que ser adulto ou idoso ou uma criança, não. Pode afetar qualquer faixa etária. Então a gente precisa, porque, por exemplo, o refluxo, ele faz com que altere o pH salivar e favoreça o desgaste dentário. Então, se eu chegar lá, reabilitar, fizer uma restauração, o que for, e o paciente ele continuar com os mesmos hábitos e sem tratar a causa do problema que levou aquilo ali, ele vai continuar com aquele problema, entendeu? Mas, doutora, que bacana. E toda essa visão agora se fundamenta na visão multidisciplinar, ou seja, sim, a senhora só vai conseguir uma eficácia com a presença da sincronia de outros profissionais. Sim. A senhora falou no gasto, porque de repente vai se fazer aquele tratamento, mas não irá tratar a causa e o problema deve continuar ou aparecer posteriormente. Não é isso, doutora? Com certeza. Então, eu até já entrei em contato com alguns colegas para a gente conseguir fazer, depois que eu fiz esse curso, um trabalho em conjunto, porque assim, é incrível como está aí um alto índice de gastrite, de refluxo. Então, isso são causas que realmente afetam diretamente a boca, né? Se a gente precisa estar com a boca saudável, os dentes, cada um ele precisa exercer corretamente sua função. E aí a gente tem outros órgãos que não estão bem, então vão afetar diretamente, e aí vai vir outros problemas também, de intestino, de estômago, porque se você não consegue mastigar bem, sua digestão vai ficar com deficiência. Doutora, no caso, uma curiosidade, na especialidade da senhora, a senhora pode receitar medicamentos, por exemplo, no caso, lógico, ligado com toda a ação, vamos dizer, dental, nesse contexto, anti-inflamatórios ou qualquer outro remédio nessa ação multidisciplinar, como é que funciona, doutora? Sim, nós podemos prescrever todos os tipos de medicamentos, né? Os de receita azul, a gente tem que mandar nosso CRO para a Secretaria de Saúde para eles fazerem uma receita para a gente, mas a gente pode sim passar. Pronto, é interessante porque nessa visão que a senhora, de forma tão inteligente, né, e atualizada, falou dos tratamentos em equipe, né, ou seja, unidos com outros profissionais, e nesse contexto a pessoa vai adquirir o que mais se busca, a saúde total, né, doutora? Sim, mas aí eu sempre tenho que saber até onde eu posso ir, né, porque, por exemplo, eu não sou uma gastro, eu não sou especialista. E aí eu indico os colegas, seja lá um psiquiatra, porque às vezes ele precisa de um antidepressivo para ajudar na questão da ansiedade. Por mais que eu possa passar uma receita branca, eu sei que quem tem que passar é um psiquiatra. Então eu tenho que indicar o colega correto. Doutora, a gente está quase, ainda temos um tempinho para conversarmos nessa edição exclusiva, mas, doutora, alguns detalhes que eu já queria que a senhora evidenciasse, eu conheço, lógico, a clínica da senhora fica ali no Eco Medical, não é isso, doutora? Sim, fica no Eco Medical, no 14º andar, na sala 1405. Doutora, o Instagram da senhora, a gente sabe que o Instagram é um caminho hoje muito buscado, né? Eu sei que a senhora está presente em todas as redes sociais, mas no caso o endereço específico do Instagram.
é DRA Ingrid com demudo GXQ. GXQ. Se puderem colocar na tela, né, fica Vamos mais fácil. colocar aí na sequência, com certeza, para que as pessoas possam observar. Vamos ver o próximo tema aí, já que estamos, né, no futuro e evidenciando as mudanças tecnológicas em todos os sentidos. Creio que isso está ocorrendo até com uma rapidez muito grande. Depois do advento da Covid, muitas pesquisas se apressaram ou se fundamentaram, e aqui diz, as tendências da odontologia do futuro. Doutora, hoje a gente vê, quando se passa um exame, a inteligência artificial já pode dar uma precisão melhor naquele exame, naquela radiografia e outros vários fatores. Como a senhora está vendo essa evolução? Me refiro em prol da saúde, no caso daqui, em prol da odontologia como um todo. Graças a Deus, a gente está num processo evolutivo muito bom, né? E a odontologia, ela está na era digital, onde está cada vez mais fiel à naturalidade, cada vez mais buscando devolver aquilo da melhor forma possível para o paciente, né? De uma forma que seja, que está aí o implante guiado. Eu até costumo dizer aos meus pacientes, eu digo, é como se fosse a laparoscopia da odontologia. Então, ele não precisa abrir tanto retalho, o paciente ele não precisa sofrer tanto num pós-cirúrgico. A recuperação é melhor, a probabilidade de um erro, de angulação, de perfuração, também é bem menor, né? Como também a confecção dos nossos dentes, através do computador, do 3D, realmente tem ajudado muito. Tem ajudado. Doutora, a senhora é muito viajada, né? Nós falamos dos congressos, da atualização. Assim, qual é o país que a senhora vê assim que no âmbito da odontologia eles estão muito avançados, ou aqui no Brasil, com a globalização, nós estamos alinhados com o resto do mundo? Como é que a senhora vê isso tudo? O país que eu acho que está mais avançado é a Alemanha. Alemanha, inclusive, né, o maior congresso do mundo foi lá agora recentemente, onde tem realmente, eles são fenomenais, e eu particularmente amo os materiais dele, uso muito de uma broca a um cimento, a um material de moldagem, assim, eu sou suspeita a dizer, porque é incrível. Incrível, né, doutora? Como a qualidade deles é excelente. E eu pensava, a gente pensa assim, de forma quase que natural, imediata, a gente já pensa logo nos Estados Unidos, né, doutora? Não. E a senhora mostrou aí da grande experiência, quer dizer, a Alemanha que está assim como carro-chefe dessas Sim. inovações, né, doutora? Que interessante, né? É o país que eu acho que na nossa área é onde está com o maior desenvolvimento, é lá. E até eu costumo dizer assim, eu conheço dentista de outros países, e uma vez eu estava conversando com um dentista da Suíça, e a gente viu que o que ele usa lá é o que eu uso aqui, só que o preço lá é muito mais alto. Eu tenho pacientes que vêm de lá, como de outros países, para fazer tratamento aqui com a gente, porque realmente vale a pena eles virem para cá, né, passear, se divertir, do que fazer um dentinho lá, tu tá entendendo? Entendi. Então, assim, e é o mesmo material, eu acho que é a mão de obra, porque, assim, questão de material, só o que a gente paga de imposto para chegar aqui, né, teoricamente era para ser mais caro. Era para ser mais caro. Doutora, outra curiosidade, a senhora tem filhos? Tenho, 2. Aí, a idade e os nomes, doutora? Eu tenho um rapazinho, que vai fazer agora, no próximo mês, 12 anos. 12 anos, doutora? Joia. E uma bebezinha de 1 ano e 11 meses. 1 ano e 11 meses? Que coisa linda, doutora. Doutora, na escola estão fazendo esse trabalho na área da odontologia ideal, de conscientização, porque a gente sabe que tem a família também, mas a base pode ser também, deve ser na escola. Como é que a senhora vê as ações na escola a título de prevenção na área da odontologia? Olha, eu não tenho como falar das escolas, né, de um modo geral, porque eu não estou, mas eu sei que na escola do meu filho, eles têm um odontomóvel e eles procuram, de vez em quando, fazerem orientações com os alunos. Orientações. Mas, assim, eu já... Quando eu me formei,
eu já trabalhei em PSF. Eu comecei, como todo mundo começa, né? Comecei Verdade. pelo PSF, A trabalhei viu em essa clínica, realidade toda, ganhando não foi, doutora? porcentagem, depois fui trabalhar com os outros, até ter minha clínica. Não comecei igual a todo mundo. E realmente lá no PSF a gente ia nas escolas, fazia visitas e orientações de aplicação de flúor. Isso há 12 anos atrás, entendeu? Entendi. Era quando eu estava na rede pública. Que não foi aqui, foi no Pernambuco. Aqui na Paraíba eu nunca trabalhei na parte pública, não. Nunca, né? Interessante essas informações porque notamos dessa necessidade de se fazer todo um trabalho de conscientização, porque quando chega lá na ponta ou adiante, nós vamos ter sempre pessoas mais saudáveis e mais esclarecidas. E isso deve ser a fundamentação, inclusive, da vida, né, doutora? Sim, a prevenção é tudo e ainda mais barato. É verdade. Né? Eu costumo dizer assim, é melhor se prevenir do que remediar. Né? Então não custa nada você se prevenir, qualquer dúvida, buscar um profissional de saúde para se orientar e ver qualquer problema que você estiver percebendo e ver, fazer uma consulta para ver realmente como é que está sua escovação. Porque a escovação ela tem que ser feita de forma correta. Não vai ser a rapidez, não vai ser também demorando 1000 anos, tem que ter a angulação correta. A escova ela tem que estar a 45 graus de angulação, a arcada superior no sentido horário e a arcada inferior no sentido anti-horário. Se você fizer isso de forma diferente, vai provocar retração gengival, aí vai expor a raiz dentina e vai vir as sensibilidades. E aí vão vir também as lesões não cariosas, que é uma das causas das lesões não cariosas. Que as lesões não cariosas, elas também são provocadas pela sépide, que é o síndrome do envelhecimento precoce bucal, onde os dentes eles são gastos, corroídos não por cárie. E às vezes a gente precisa chegar a reabilitar um dente, não porque o dente está cariado, e sim porque ele está desgastado. Foi dentro dessa certeza aqui da fundamentação do podcast Mais Vida, que está, vamos dizer, no contexto do projeto nacional, até de minha autoria, tudo registrado, Nós Salvamos Vidas. Com alguns cliques, você pode denunciar e salvar vidas no âmbito de crimes cometidos contra mulheres, animais, adolescentes, idosos, pessoas com deficiência, que eu sugeri e apresentei à doutora Ingrid Ximenes justamente esse projeto. E a doutora foi instantânea, a doutora disse, faço questão de participar e é um momento agora que eu caracterizo como fundamental no histórico desse meu projeto, porque a doutora, a odontóloga Ingrid Ximenes, ela passará a ser, nesse momento, irei nomeá-la com toda a propriedade que tenho como embaixadora do projeto nacional Nós Salvamos Vidas. Doutora, está aqui uma placa onde, obviamente, está gravado para sempre, é vitalício aqui o nome da doutora, embaixadora do projeto nacional Nós Salvamos Vidas. E, doutora, eu fiquei assim muito contente por ter a senhora se une, vamos dizer assim, a algumas embaixadoras que passam a ter esse compromisso que a senhora já tinha na essência em salvar vidas com a profissão que exerce e agora se amplia ainda mais com a participação no projeto Nós Salvamos Vidas. Portanto, doutora, muito obrigado e eu entrego essa placa inicialmente à senhora. Obrigada. E estou nomeando a senhora embaixadora do projeto nacional Nós Salvamos Vidas. Doutora, muito obrigado. Muito obrigada pela oportunidade, muito obrigada por poder estar aqui mais uma vez compartilhando um pouco do meu conhecimento com você e com todos que estão nos assistindo. E estou aqui à disposição para o que precisar, o que quiser da minha ajuda, estou aqui. E vamos ter outros momentos, com certeza, com a doutora, porque é aquilo que eu digo, a vastidão de conhecimento adquirido da doutora é algo, como notaram, de impressionar. No contexto do projeto, creio que os telespectadores ficaram a observar aí no decorrer da nossa conversa,
tem aqui também a outra placa que vai estar para sempre, se Deus quiser, lá na clínica da doutora. Todas as pessoas que entrarem vão ver e principalmente vão ajudar no contexto maior do projeto nacional Nós Salvamos Vidas. Portanto, doutora, é motivo de muito orgulho, muito contentamento e só tenho que agradecer a senhora. E mais uma vez, doutora, o endereço, o Instagram, porque assim, tenho certeza, eu sei que a senhora tem, vamos dizer, um público muito grande, são admiradores, pessoas que passaram e que a senhora conquistou através da competência e do trabalho e muitos querem fazer parte desse time da saúde. Não, sem dúvida, cada paciente que passou por mim e que tem passado por mim realmente tem um lugarzinho guardado no meu coração, né? Porque cada um tem uma história marcada ali, uma história que a gente pôde desenvolver junto e devolver a autoestima, o sorriso perdido, a função perdida, que é o mais importante. Então, cada um deles tem um lugarzinho guardado no meu coração, porque realmente eu amo, literalmente, o que eu faço. Aí, doutora, novamente, Ecomedical, qual é a sala, doutora? Sim, é na Rua Antônio Rabelo Júnior, número 170, Ecomedical Center, 14º andar, 1405. E o Instagram, mais uma vez? O Instagram é doutora, né, DRA Ingrid, com demudo, GXQ. Assim, nós estamos agradecendo mais uma vez e encerrando essa edição, mais uma, eu posso dizer, sensacional, inédita, exclusiva do podcast Mais Vida, aqui pela plataforma Dr. Play. Fiquem com Deus.